Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, já tinha um tempo, né, que eu não passava tutorial para vocês aí. Mas o que acontece que agora, no momento aqui, vamos ter uma expo agora, que eu estou participando e também estou participando como professor, né? E já estou começando a fazer os projetos para 2017 Brasil e mais os acolchoamentos, né, dos clientes, tanto pessoal também, e também vem Houston, né, e então se junta tudo, então você fica sem tempo para fazer nada, não? E mais trabalho pessoal meu que eu tenho, e também cuidar de casa, etc. Ok? Então, olha só, como a gente já está aí chegando já nas datas de finais de ano, né? Que falta poucos meses, né? E já o outro ano já está chegando. A gente pisca o olho e já chegou outro ano, né? É como as dívidas, né? Vamos dizer assim. A gente deita e acorda e já apareceu um envelope para pagar a conta e no outro dia a gente fecha o olho, abre de novo e já apareceu novamente, né? Então, olha só. Hoje eu vou passar para vocês o tutorial desse projeto, né, que se chama Regalos, né, ou Regalos, não? Vamos dizer assim. Mas antes, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu não tenho o costume de passar projetos de aula em tutoriais, ok? Agora, por quê? Porque vamos dizer assim, porque aí na comunidade, quando eu publico as fotos dos projetos que vai ser para o ano que vamos fazer o evento ou trabalhar com esse projeto, muitos põem assim, ensina, põe o tutorial, isso e aquilo. Sim, eu poderia colocar, eu poderia fazer, mas vamos dizer assim, eu seria injusto para as pessoas que pagam um curso para aprender a técnica, ok? Então, vamos dizer assim, eu termino a minha temporada no Brasil, né? E chego aqui, faço o tutorial, então, de que valeu essa pessoa pagar o curso e eu fazer o vídeo? Seria injusto da minha parte, né? Sim? Então, olha só, esse projeto, ele já tem, eu acho que já vai fazer 2 anos que eu levei ele para o Brasil, né? Então, vamos dizer assim, então já passou 2 anos, eu acho que quem aprendeu, quem passou a técnica, então eu acho que praticamente todos já sabem fazer esse projeto, né? Porque, vamos dizer assim, é como quando você aprende uma coisa, você vai passando, então vai como na velocidade da luz, né? Então, olha só, então como estamos já na época das festas de finais de ano, então eu venho trazer esse projeto para vocês, para que vocês aprendam a fazer essas caixinhas em 3D, né? E também é a oportunidade de quem tomou a aula comigo acabar de tirar suas dúvidas para finalizar o seu projeto, ok? Porque quando eu vou aí ao Brasil, muitas pessoas que me acompanham já há bastante tempo, né, que vão seguindo aos cursos, sempre me perguntam assim, pô, mas eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo, como que eu faço? Porque eu faço os meus projetos bem explicadinhos. Para quê? Para que depois, caso você tenha uma dúvida, claro, você vai consultar comigo a sua dúvida, mas o meu único problema é tempo. É tempo, né? É como, vamos dizer assim, eu tenho Facebook porque está na moda, né? Porque se eu sento no computador e vou ver Facebook, inbox, não sei o que, eu vou passar o dia todo sentado respondendo, vendo notícia, história de um fulaninho, história de outro. Então, quando eu entro, é quando um me agarra aí
né? E a gente tira nossas dúvidas e conversamos, né? Rimos, choramos, mas eu não sou de ficar metido em Facebook diariamente. Lógico, né? Claro, tenho o meu pequeno espaço de 5 minutinhos para saber o que está acontecendo no mundo, né? Então, olha só. Então, o que vai acontecer? Para quem já fez e tem alguma dúvida, vai acabar de tirar sua dúvida agora, né? E para quem não teve a oportunidade de fazer, eu vou estar passando o tutorial para vocês, né? E por que também eu vou passar o tutorial para vocês? Porque essa peça já foi vendida, né? E o que acontece? Eu não faço peças repetidas, né? Eu faço somente uma peça só, e é uma peça exclusiva, e acabou, né? Então eu pedi emprestado esse projeto, novamente aqui, e me emprestaram para me passar para vocês o tutorial, né? Então, como já passaram 2 anos, não tem, acho que, bem, para mim não tem problema nenhum, e é o bom que vocês aprendem, né? Mas vamos deixar um pouco de conversa fiada e vamos começar aqui um pouco a entender o nosso projeto, né? Bem, o nosso projeto está em 3D, né? Que se vocês veem aí o movimento das caixinhas, tanto a mudança das fitinhas da caixinha, né? E vamos trabalhar com ângulos de 60 graus, com ângulos de 120, que o ângulo de 120 também é o ângulo de 30 graus. Sim? E vamos trabalhar com costura em Y, ok? A famosa costurinha que a gente deixa 1/4 de polegada aqui e 1/4 de polegada para a gente unir e fazer o nosso Y, ok? Então, ó, aqui temos 3 caixas. Deixa eu passar para esse lado. Dá para vocês não verem? Essa é a primeira caixa, que é uma caixa neutra. Essa é a segunda caixa, que não é uma caixa neutra. Essa é a terceira caixa, que também não é uma caixa neutra. Sim? Mas aqui vocês agora devem estar se perguntando, pô, mas eu vejo um monte de caixas, mas, quer dizer, um monte tem, né? Vamos dizer assim. Vejo caixa, mas eu vejo que estão totalmente diferentes de posições de fitinhas, né? Tem, ó, lacinho não, fita que a cruzinha tá para cá, outra que tá para lá, e outra não sei cá, e outras estão para cá. Vamos dizer assim, né? Isso é o legal para que dê esse efeito, né? Ok. Mas aqui, esse projeto, está elaborado simplesmente com essas 3 caixas. Ok? São essas 3 caixas. Sim? Que vamos dizer assim, ó. Essa caixa, que é a caixa neutra, é essa caixa verde. Ok? Essa caixa verde. Essa caixa, que não é neutra, vamos botar assim, que não é neutra, ela parece muito com essa, mas ela não é essa, hein? Ela é essa aqui amarela. Ok? E essa caixa, que o xizinho já vem para o ladinho de cá, vem sendo essa caixa aqui. Sim? E o que acontece, vamos dizer assim, pô, mas ele agora mostrou as 3 caixas, e no decorrer do tutorial, vocês vão começar a matar a charada das caixas, porque existem movimentos, porque essa tá para esse lado, ó, é a mesma caixa que essa, e essa caixa é a mesma que essa. Uma está para o lado
vamos dizer, para o meu aqui, que eu estou na frente aqui, o lado esquerdo, e essa está para o lado direito. E é essa mesma caixa, ok? Essa caixa, que é essa amarela, se vocês percebem, ó, aqui existe um triângulo menor, e aqui, um triângulo não, perdão, um losango menor, um losango maior. E essa caixa é essa mesma caixa. Sim? O que muda é a posição para dar essa ilusão de ótica. Porque o interessante disso é que essas fitinhas não casem, ó. Sim? Para dar o efeito de caixa sobreposta uma sobre a outra. Ok? Então aqui eu mostrei as três caixas. Essa é neutra, essa não tem como mudar a posição. Tá? Essa é neutra, que vem sendo a verde. Essa vem sendo essa amarela, que também é essa. E essa terceira, que vem sendo essa, que também é essa azul. Ok? Então, vamos dizer assim, eu já identifiquei para vocês e mostrei as três caixas, né? Então agora vocês devem estar me perguntando assim, mas eu estou vendo caixa que tem a fitinha menor, né? Assim como ó, essa, né? Essa aqui, né? Essa, tanto essa, tem fitinhas menores. São as mesmas caixas. O que acontece é que alteramos as medidas, ok? E vamos alterar, vamos dizer assim, estou passando um exemplo. Aqui foi tanto, eu aumento mais um pouquinho e como na minha fitinha e aumento mais nesse aqui. Sim? Porque a largura que vamos usar sempre é 4,5 polegadas, ok? Então, se eu tenho 4,5 polegadas, eu vou botar tanto desse lado, e tanto desse lado, e tanto desse lado, ok? Mas isso vocês aí, vocês mesmos, têm que parar um pouquinho para pensar aonde vocês vão acrescentar, ou diminuir, ou aumentar, ok? Mas as caixas são as mesmas, ok? Ó, essa fininha vem sendo essa, né? Essa de X que não é neutra é essa. E eu não sei se eu fiz a neutra, a normal. Não, acho que eu não tenho não. Não tem. Ok? Então, olha só. Vamos começar com a nossa primeira caixa, que é uma caixa neutra. Depois eu vou passar para a caixa 2, né? E depois eu vou passar para a caixa 3. Sim? Então vamos fazer as três caixas. Ok? Então agora, eu vou falar a quantidade de caixas que vocês vão precisar para o projeto de vocês. Total de caixas são 22 caixas. Ok? São 22 caixas que vocês vão fazer na preferência de vocês. Eu estou passando assim em neutro para que vocês possam ver bem como que é a técnica, ok? São 22 caixas e também com triângulos de 120 graus, que são feitos em 30 graus. Vamos necessitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ó, são 6 triângulos de 120 graus que são feitos em 30 graus. E vamos precisar de 4 esquinas que também são feitas em ângulos de 30 graus. Que é essa esquina daqui, essa e essa. E no decorrer do tutorial, eu vou estar explicando todos esses cortes que vocês vão precisar para fazer o projeto de vocês, ok? Então, eu acho que eu já falei demais, eu espero que o que eu falei deu para vocês entenderem,
né? E vamos para a nossa sequência de corte e vamos começar pela caixa número 1, que é a caixa neutra, ok? Então, vamos para a nossa sequência de corte. Bem, aqui na nossa sequência de corte, para a nossa primeira caixa, lembrando que a nossa caixa, a primeira caixa, é uma caixa neutra, ok? Que simplesmente vai ficar com um xizinho no centro, ok? Então, o que vamos precisar? Vamos precisar de 2 tiras de 2 polegadas. Eu estou me ajeitando aqui, sentando, para explicar para vocês. São 2 tiras de 2 polegadas e uma tira de 1,5 polegadas, ok? 2 tiras de 2 polegadas e uma tira de 1,5 polegadas. Ok, eu estou passando como faz a caixa. Se vocês perceberam, o meu projeto, vamos dizer assim, está trabalhado, as caixinhas estão trabalhadas assim, no caso. Vamos falar de tom de verde. Aqui verde escuro, verde claro e verde médio. Um exemplo, né? Então, o que vai fazer? Se caso vocês querem fazer nesse esquema, vocês vão ter que fazer essa tira por 3 vezes em cada tom. Ok? Sim? Então, aí sim, devido aos cortes e a mudança da posição, um lado vai ficar escuro, um lado vai ficar médio, o outro vai ficar claro, ok? Mas eu venho aqui somente passar como é o tutorial de como fazer as caixinhas, tá bom? Então, para essa nossa caixa, que é a caixa neutra, vamos necessitar 2 tiras de 2 polegadas, que é essa, e uma tira para a nossa fitinha, que é de 1,5 polegadas. Eu aconselho vocês primeiro fazerem assim, para vocês saberem como é a montagem e como é elaborado a caixa, para depois vocês se aventurarem a fazer diretamente no tecido de vocês, ok? Então, olha só, eu costurei aqui, né, a 1/4 polegada, lembrando, estamos trabalhando em polegadas, tá bom? E programo a minha máquina para que costure a 1/4 polegada. Não aconselho vocês trabalharem com pé guia, né? Porque, bem, comigo nunca funciona esse pé guia, porque sempre me falha. E eu acho que isso é serviço de preguiçoso, entendeu? Trabalhar com guia, né? Mas para algumas pessoas sim dá certo. Então vamos lá. Então eu costurei as minhas 2 tiras de 2 polegadas e meia, 2 polegadas com a minha de 1,5, que está no centro, né? Lembrando de estabilizar o tecido de vocês, estabilizar, engomar o tecido de vocês, porque devido à mudança de fabricante, muda a textura, ok? Então é sempre bom a gente trabalhar com o nosso tecido estabilizado, tá bom? Então o que vamos fazer? O ângulo que vamos trabalhar é de 60 graus, ok? Então, ó, eu vou tomar a minha régua, eu costurei, e vou colocar nessa, eu vou dar uma pequena pausa, porque, não, essa sim serve para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, no ângulo de 60 graus, sim, e vou cortar. Cortei. Depois que eu cortei, no ângulo de 60 graus, essa largura é de 4,5 polegadas, né? Eu vou precisar de um losango de 4,5 polegadas. Eu ponho aqui em 4,5. Em 4,5.
Vejo se o ângulo está de acordo com a linha da minha régua, né? Então, em 4,5 e corto. Cortei. Vou colocar aqui ao lado. E vou necessitar, para o mesmo ângulo, dois losangos de 2 polegadas. Ok? Ó. Vou aqui novamente. Confiro se o meu ângulo está legal. E corto 2 vezes essa sequência. Ó. 2. Sim? Então, ó, eu vou colocar aqui. E vocês estão vendo que eu não movi nada. Todos os cortes que eu fiz estão para o mesmo ângulo, ok? Então eu venho aqui novamente. Não é preciso vocês trabalharem com a faixa inteira do tecido, ok? Com uma faixa só vocês fazem uma caixa, tá bom? Então eu venho aqui novamente no meu ângulo de 60 graus, né? Ó. Eu venho nos 60 graus, mas não pode ser para o mesmo ângulo, sim? Agora vamos fazer para o ângulo oposto, sim? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, a minha régua em 60. Confiro se estou bem. Coloquei em 60 graus. Porque essa régua, ela não é como a olfa, que traz assim como um leque, né? Os ângulos estão nas pontas da régua, né? Então por isso que vocês estão vendo meio torto aí. Mas vocês precisam fazer o ângulo oposto, ok? Então, ó, eu já encontrei o meu 60 e vou recortar. Cortei. Isso a gente elimina, que era simplesmente para a gente encontrar o ângulo oposto, né? Vamos dizer assim. Então eu vou cortar novamente aqui, ó, seguindo o ângulo que eu fiz novo, em 4,5. Em 4,5 polegadas. Confiro se o meu ângulo está batendo de acordo a linha da minha régua, né? E corto em 4,5. Ok. Eu já cortei o ângulo oposto dele, que eu preciso só de um, que é de 4,5, né? Então coloco aqui ao lado. Eu vou precisar também de um losango que vamos fazer com uma tira de 1,5 polegada, que é a nossa fitinha, que também tem que ser cortada nesse mesmo ângulo dessas pecinhas aqui que a gente cortou. Sim? Ó, deixa eu botar um pouquinho aqui mais pro lado para que vocês possam ver bem. Não esse ângulo, eu quero esse ângulo, ok? Então, ó, eu vou posicionar aqui e eu aproveito e tiro uma cola desse para... o ângulo está para lá, né? Então eu vou colocar aqui novamente no ângulo de 60 graus, né? Sim? E, ó, e a minha régua está para o mesmo ângulo que esse. Vou cortar. E precisamos de um losango de 1,5 polegada por 4,5. Então vou lá, ó, no mesmo ângulo, não vou mudar e vou colocar em 4,5. Coloquei aqui em 4,5 e corto. Deixa eu colocar isso aqui ao lado, que daqui a pouco a gente vai usar novamente. Então, ó, esses ficaram para o mesmo ângulo,
e esse ficou o oposto. Ok? Então agora, como vamos montar a nossa caixinha? Primeiro vamos fazer a tampa, né? Mas deixa eu posicionar para vocês, para que vocês possam já ver como é que fica. Ó. E essa vem sendo a nossa fitinha e já é a nossa caixinha neutra, ok? Então agora, a gente ainda não vai fazer a nossa costura em Y, ok? Precisamos primeiro fazer a nossa tampa. Vamos começar a elaborar a nossa tampa. No mercado hoje, existe variedades de produtos que ajudam a gente para a gente fazer as nossas costuras e para que as nossas costuras batam de acordo. Sim? Aqui eu trabalho ou com essa régua de Olfa, que é uma régua de 1,25 polegadas por 12 polegadas, né? Aí agora deixa eu falar um pouquinho dessa régua aqui. O que acontece com essa régua? Essa régua, ela diz que é de 1,25 polegadas, mas ela não é de 1,25 polegadas. Esse 1/4 aqui, que vem a mais, não é para a gente cortar sobre o tecido. Essa margem de 1/4 é a margem para ajudar a gente a fazer as uniões exatas nos nossos trabalhos. Não é 1/4 de polegada, ok? Simplesmente esse pedacinho aqui é a margem exata de 1/4 para costurar, ok? E também temos essa também aqui no mercado, que as pessoas que me seguem já conhecem, ou conhecem ela como do gatinho, ou conhecem ela como a régua de ângulos, né? Quem tem essa régua no mercado aí de vocês, aí no Brasil, é Criativa, né? E é uma régua que é uma mão na roda, ok? Mas vocês têm que ter um pouco de atenção, se caso vocês quiserem adquirir essa com Criativa, né? Porque eles também lançaram a de margem de centímetro, ok? Então aqui eles costumam trabalhar com uma numeração. E a numeração que eu tenho aqui de margem de 1/4 é 26,169, ok? E essa régua é uma mão na roda e você costura sem dor de cabeça, né? Eu primeiro vou mostrar na forma tradicional de se trabalhar, para que vocês aprendam a trabalhar com essa régua aqui, ok? Então, olha só, eu deixei esses ao lado e vou marcar do lado que tem aqui, 1/4. Vou botar sobre aqui, 1/4 e vou riscar. Sim, giro e risco. Coloco na mesma posição. Sim. A primeira caixa, eu estou dando uma explicação bem devagar, para que vocês possam entender como é trabalhar com ângulos, mas no decorrer das outras caixas eu vou estar passando medidas, explicando como montar, mas esses detalhinhos assim, como faz isso e aquilo, assim, arrisca aqui, vocês não vão ter, vocês vão ver o vídeo, mas eu vou estar falando, ok? Então, depois que eu marquei, eu venho aqui, ou com auxílio de um alfinete ou agulha. Eu prefiro trabalhar com as agulhas de miçanga porque não me dá dor de cabeça, né? Então, olha só, eu tenho a minha marcação aqui que eu fiz. Eu tenho que colocar a ponta do meu ângulo aqui, bem na marcaçãozinha essa, Vai ficar como uma bandeirinha, né? Então eu coloco aqui, minha agulhinha. E também vou lá,
Vocês estão vendo aqui, eu vou lá, ó, e arrasto e coloco aqui. E fixo isso. Né? Lembrando que os nossos tecidos estão cortados em diagonais, eles costumam ter elasticidade. Né? Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, se vê que está tudo certinho. Então, eu pego um coelhinho, lembrando que é um coelhinho, é um pedacinho de retalho para iniciar, porque como a gente está costurando coisas em diagonais, isso costuma entrar dentro da máquina, quando dá a primeira perfuração, né? Então, para não agarrar na máquina, começamos com um pedacinho de retalho. E vou costurar a 1/4 de polegada aqui e já volto com vocês. Bem, eu aqui, ó, eu já costurei, né? Se vocês percebem, ó, ficou exato, e assim tem que ficar. Vou tomar o meu outro aqui, ó, e vou colocá-lo aqui e vou fazer o mesmo esquema. Ó, vou encontrar aqui a pontinha, né? Mas isso também eu posso fazer com essa régua, ok? Mas essa régua a gente vai usar ela daqui a pouco para que vocês também possam saber como se usa essa régua, né? Então eu venho aqui. A única coisa boa dessa régua é que ela já não deixa as imperfeições, né? Então eu coloco aqui. E vou aqui também. E vou costurar aqui, ó, a 1/4 de polegada e já volto com vocês. Aqui eu já costurei, né? E eu já tenho a tampa da minha caixinha aqui, ó. Ok? Dou uma leve passada. Lembrando, não arrastar, simplesmente pressionando, né? Com carinho, porque como nossos tecidos estão cortados em diagonais, senão ele vai estirar, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que quando vai para o ferro passar, o tecido destrutura todo o que está fazendo, porque começa a passar, parece que está passando jeans, né? Mas não é jeans, é algodão, e lembrando que o tecido está estabilizado, senão vai sair a goma do tecido, se a gente passar com muita vontade aí. Ok, então olha só, eu venho aqui, caso eu trabalhei com essa, né? Então ela me deixou em perfeição, eu preciso retirar essas imperfeições. E a minha costura, ó, está bem certinha. Não tem nada faltando e nem sobrando. Eu coloco aqui, ó, e retiro essa imperfeição, né? Que ficou, essas sobrinhas, ó. E no caso, se eu tivesse trabalhado com essa, não é preciso retirar essas imperfeições, ok? Então, olha só. Então, é agora que a gente vai trabalhar com a costura em Y, né? Mas antes da gente trabalhar com a costura em Y, vocês vão pegar a régua de vocês, vai pegar a tampa. Antes de fechar a tampa, vocês vão colocar aqui a margem de 1/4 de polegada. E vou riscar aqui, ó, na margem de 1/4, a margem de 1/4, a margem de 1/4. Ó, vou botar de perto para que vocês possam ver que eu marquei. Eu marquei na parte de trás, né? Nessa eu vou marcar na parte da frente, ok? Ó, coloquei aqui, vou marcar 1/4 desse lado e 1/4 desse lado. Vou também marcar 1/4 desse lado e 1/4 desse lado. Ok. Já fiz as minhas marcações. Agora eu preciso, se caso eu não tenho essa régua, lembrando que as costuras em Y precisa de marcações nas esquinas das costuras, sim? Eu posso fazer na moda tradicional, ó, venho aqui, marco, ó,
1/4 e 1/4. E 1/4, né? Eu estou usando essa caneta aqui, que é aquela caneta que a gente passa o ferro e apaga, né? Então, ó, caso eu não tenha essa régua, hein? Eu tenho que fazer essa marcação em todos os meus losangos. Ok? Isso para me ajudar que... Isso nos ajuda que a nossa costura fique perfeita e é a regra de uma costura em Y. Tá bom? Eu vou dar uma pequena pausa porque a bateria da minha câmera está abaixando e eu preciso botar o carregador. Mas eu já volto com vocês, ok? Bem, aqui voltando, paramos que marcamos aqui, né? E agora, como trabalhar com essa régua aqui? Essa régua, ela traz todos os ângulos. Ela traz o ângulo de 135. De 135 é o ângulo das cadeiras, vamos dizer assim, da cintura do losango. Ok? Traz 45, traz 90, traz 53,5, que são para os calendoscópios, e traz o de 60, que estamos trabalhando, e traz o de 120. Ok? Como a gente está trabalhando com 60, nós vamos, ó, botar assim, para o lado avesso. Vou levar aqui, ó, vou botar bem certinho, se estou no ângulo exato, e vou retirar essa imperfeição. E aproveitando, aqui temos um furinho, e vou fazer essa marcação do furinho aqui, ó. Que já não é preciso vocês fazerem a marcação de 1/4, ok? Ó, então eu já cortei e já tenho aqui, ó, o meu pontinho, ó. Ok? Vou lá novamente no ângulo de 60 graus, que é o ângulo que eu estou trabalhando. Vejo se eu estou bem aqui. Corto e faço logo o meu pontinho. Ok? Então eu vou fazer isso em todas, ok? Eu vou dar uma pequena pausa e vou fazer isso em todas, senão o nosso vídeo vai durar muito tempo, né? E ainda falta mais 2 caixas. E eu já volto com vocês. Bem, eu já cortei as pontinhas dos meus losangos, né? Mas olha só, lembra que a gente tem que fazer essas marcações, caso eu não tenha uma régua. Lembrando, esse ângulo é 60 graus, né? E essa esquina, vamos dizer que seja as cadeiras ou a cintura do nosso losango, é 120, né? Então, olha aqui, eu marquei aqui os 60, mas eu preciso também marcar o 120, ó. E vem, ó, e marco. Sim? Então eu já tenho como esse também, ó, marcadinho. Vou colocá-lo assim. Assim. E agora vamos começar a fazer a nossa costura em Y. Ok? Aqui não marquei. Mas lembrando, hein? Se caso vocês estão usando a caneta que apaga com o ferro, a peça de vocês só vão pro ferro depois que vocês finalizarem. Mas como vocês estão trabalhando com o tecido estabilizado, não é preciso vocês se preocupar de ir ao ferro sempre, sempre, sempre. Ok? Então aqui eu já fiz as minhas marcações.
Então, ó, eu vou pegar. Lembrando que a nossa costura em Y sempre começa do centro para fora, mas respeitando esse 1/4 de polegada para que possa entrar o próximo losango, ok? E eu tenho aí vídeos que ensinando como fazer, né? As costuras em Y. Ó, eu coloquei no xizinho e também vou colocar aqui no meu xizinho. Eu consigo ver aqui o meu X, mas se caso vocês não conseguem ver, vocês vão fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Eu botei na frente e botei atrás, né? Então, ó, eu venho aqui no meu xizinho, ajeito aqui direitinho a minha costura e fixo isso, né? Aí vocês lembram aqui, ó, eu fiz tanto marcação, deixa eu virar aqui que a marcação eu botei pro lado errado. Eu coloco aqui novamente e coloco aqui no meu xizinho, ajeito a minha costura e fixo isso. E vocês lembram que eu fiz uma marcação atrás de 1/4, ó, que é essa marcação, e uma marcação na frente. Isso não vai ajudar a gente que as costuras batam de acordo. Ó. Eu vou botar aqui e vou colocar aqui também. Então isso não vai ter escape, não vai escapar e as nossas costuras vai bater de acordo aonde tem que bater, né? Para que fique um trabalho limpo e bonito. E isso, se um dia, caso alguém se interesse também participar de um concurso, isso conta muito, hein? A união das costuras. E lembrando que a gente está trabalhando com um tecido cortado em diagonal, a tendência do tecido é ficar esgarçado, né? Eu venho aqui, ó, no meu pontinho e fixo. Então, ó, ficou bem certinho. Pontinha com pontinha. E lembrando, ó, que esse aqui, ó, vai ser o princípio. A gente vai começar a nossa costura aqui e vamos sair, ok? Vamos dar 3 passinhos para frente, 3 passinhos para trás e vamos seguir direto, ok? E eu já volto aqui com vocês. Eu aqui, ó, já costurei, né, ó, respeitando o meu pontinho, e aqui eu saí, né? Essa sim saímos, tá? Começamos sempre do centro para fora. Vou abrir, não vou abrir costura, só vou simplesmente abrir o projeto para me saber aonde vai, quer dizer, abrir aqui o que eu costurei agora, para me saber aonde vai o outro, né? Então sabemos que é aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou dobrar esse para cá, ó. E vou colocar aqui, ó, uma agulha ou alfinete. E eu sei que esse é o centro do meu Y, né? Ó, eu vou colocar ele aqui na posição. Se caso eu estiver atrapalhando muito isso aqui, ó, puxamos ele um pouquinho para trás, né? Ó, seguro fixo aqui com o dedo e vou colocar, ó, a minha agulha ou alfinete que vocês preferirem, bem aqui, ó. Ok? Sim, ó. E aqui, ó, também, ó, bateu de acordo, como aqui. Vou novamente lá naquelas marcas que eu fiz, ó. Ó. Lembra que uma... Aqui eu não fiz, deixa eu fazer. Então, ó, eu marco aqui. Essa eu fiz na parte de trás, quer dizer, a parte do avesso. E essa eu vou fazer no direito, para que minhas costuras fiquem bonitinhas e batam de acordo, e para que fique um trabalho limpo, né? Então, ó, novamente lá, ó, vou aqui onde eu marquei, e vou lá naquela lá que eu marquei, ó.
e fixo isso aqui. Vou nessa também. Também coloco nessa. Fixo. E também vou colocar aqui no meu pontinho que eu fiz, né? Que a minha régua me deu aqui o auxílio aqui. Sim. Sim? E vou começar a costurar daqui. Lembra que o nosso centro do nosso Y é aqui. Daqui fora. Ok? Já volto com vocês. Eu aqui, ó, eu já terminei de costurar. Sim? Né? E deixei aqui o meu quarto aqui. Agora, lembra que a gente prendeu aquela? É a hora que eu vou liberar ela. Ó. Vou liberar ela. E vou trazer ela para cá. Ó. E automaticamente, se vocês percebem, esse, ó, já se dobra assim. Ok? Novamente. Ela estava presa aqui. Né? Eu vou trazer ela para cá, ó, essa ponta para cá. E vocês percebem, ó, automaticamente ela entra. Sim? Então, ó, eu coloco ela aqui. Sim, ó, assim certinho. Coloco um alfinete ou uma agulha. Eu já sei que esses já estão mais do que encontrados certinho aqui. Então eu preciso encontrar esse aqui. Sim. E vou costurar daqui do centro, respeitando o meu 1/4, para fora. Aí vamos dizer assim, como estamos trabalhando com o tecido em diagonais, eles costumam ter elasticidade, eu posso colocar aqui também, ó, para que isso ajude ele não estirar. Senão a nossa caixa vai ficar tortinha. Não estou dizendo que vai encaixar vai, mas ela vai ficar tortinha. Então, ó, eu vou começar a costurar do meu centro para fora. E aqui, se vocês percebem, ó, fica uma marcação. Essa marcação que eu remarquei, você já sabe que aqui a minha costura tem que ser daqui para baixo. E eu sei que aqui está o centro, ok? Eu já volto com vocês. Aqui eu já costurei, ok? Vou retirar a minha agulha que me auxiliou aqui em segurar o meu outro, né? Então agora, vamos abrir. As costuras em Y sempre são deitadas para sentido horário, porque quando a gente vai colocar o próximo bloco, isso possa se encaixar, ok? Temos que seguir essa norma, que é o correto e o certo, ok? Essa é uma das costuras que eu não abro, é a única que eu respeito, tá bom? E no paper também, vamos dizer assim. Que são costuras impossíveis que a gente não pode abrir. Então, olha só, eu já abri aqui, já vejo, né? Vou deitar sentido horário. Ó, vou deitar essa. Ó, eu vou deitar essa. Vou deitar essa. Depois que eu deitar todas as minhas costuras, né, em sentido horário, aí agora vem a prova dos 9. Se você passou na prova, aqui no centro da nossa costura em Y, tem que fazer um mini hexágono, ok? Ó, eu deitei. Ponho o meu dedinho aqui,
E aqui está o mini hexágono que fica. Isso é porque a minha costura está perfeita, ok? Então, ó, aqui já temos a nossa caixa neutra, né? E se vocês verem, ó, não está sobrando nada, tudo está de acordo, ok? Vocês viram que essa régua é uma maravilha em questão de trabalhar com ângulos e para que não fique sobrando e a gente ficar cortando, tirando as imperfeições, que muitos também dizem assim que está tirando a imperfeição e está refilando o trabalho, né? Então isso não é retirar a imperfeição, isso é refilar o trabalho vai ficar desse tamanho e depois não encaixa no outro pedaço. Sim? Então, ó, aqui já temos a nossa caixinha neutra, né? Que vem sendo essa caixa aqui. Ok? Então, como eu já tinha comentado, eu expliquei como se faz a primeira. Nas outras, eu vou estar passando a sequência de corte e como vocês vão cortar, né? E como vão costurar isso. Sim? E a técnica é a mesma. O que muda são os cortes que necessitamos para dar o jogo. E eu não posso, vamos dizer assim, eu não vou poder costurar as outras caixas, porque senão vocês não vão matar a charada do que vai para a esquerda, o que vai para a direita, o que dá o efeito, para onde e para... Sim? Mas a técnica é a mesma da caixinha neutra. O que muda são as medidas, ok? Eu vou dar uma pequena pausa e volto com vocês com a segunda caixa, ok? Agora, vamos para a nossa segunda caixa e já é uma outra sequência de corte, né? E também temos que prestar atenção no ângulo como a gente está cortando. Lembrando que estamos cortando em ângulo em 60 graus, ok? Sim? E que a nossa largura é de 4,5 polegadas. Bom? Então vamos agora descobrir a nossa segunda caixa. E vou passar a medida para vocês. Vocês vão costurar nessa sequência e assim como vocês estão vendo no vídeo, ok? Não podemos mudar posição nenhuma, ok? Então, ó, vamos necessitar uma tira de 1/3, a fitinha, uma tira de 1,5 polegadas e a nossa aqui, essa, a terceira, é de 2,25 polegadas. Novamente, 1/3, 1,5 e 2,25. Eu costurei, abri minha costura, dei uma leve passada e ficou exato 4,5 polegadas. Não posso mudar o ângulo, ok? O ângulo que vamos trabalhar é de 60. O que eu digo não mudar é as posições, ou esquerda ou direita, né? Então eu vou encontrar aqui novamente o meu ângulo de 60 graus na minha régua. Lembrando que a faixa menor está para esse lado, sim, do vídeo, e a faixa maior está para o meu lado. Isso é super importante, hein? Então eu encontro aqui em 60, vejo se eu estou bem e corto. Depois que eu encontrei o ângulo e cortei, eu vou cortar um de 4,5 polegadas. Confiro se o meu ângulo está legal, né, na régua, e de acordo também aos 4,5 e corto. Ok? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra caixinha. Vou colocar aqui ao lado para mim saber o ângulo que eu estou cortando, né? E preciso visualizar isso, né? Então, o nosso próximo corte vai ser um losango de 1/3. Ó. Vejo, alinho bem aqui a 60 graus
vejo se estou bem aqui a 1/3 e corto. Estou cortando para o mesmo lado do ângulo, 1/3. Vou precisar agora, no mesmo ângulo, uma de 2 1/4. Confiro 2 1/4, confiro o ângulo da minha régua, confiro também se eu estou a 2 1/4 e corto. Ok? Então aqui eu já tenho os meus 3 aqui cortados para o mesmo lado, né? Do ângulo, né? Vamos dizer assim, ele aqui para mim, ele está indo da direita para a esquerda, né? Então aqui nesse, vamos novamente encontrar o ângulo oposto desse em 60 graus, que lembra desse triângulo que agora onde foi? Aqui está aqui. Precisamos fazer novamente esse triângulo aqui para a gente fazer o nosso próximo corte. Então eu venho aqui em 60 graus, que é o oposto dele, né? Vocês aí estão vendo a minha régua de cabeça para baixo, é porque, como eu expliquei no começo, essa não é como a alfa, que traz o leque no centro. Então, ó, vou e corto. Encontrei o ângulo de 60 graus, e esse, sabemos que esse a gente não vai utilizar. Ok? Encontro o ângulo novamente de 60 graus e vou cortar em 4,5. Sim? Corto em 4,5. Então, ó, já cortei esse. Agora eu preciso, vou botar aqui ao lado, mas daqui a pouco eu coloco aqui numa posição para que vocês possam entender. Agora eu preciso da minha fitinha, né? Lembrando que a fitinha é o mesmo ângulo desse, porque a nossa fita entra aqui, né? Então eu já tinha aqui um cortado, né? Agora aonde andarás? Ai. E olha que o Tiger nem passou por aqui. Onde você anda? Mas então eu faço com outra aqui, que eu tenho aqui. Ó, essa tá normal, né? Então eu vou encontrar aqui o meu ângulo de 60 graus, que é o ângulo que eu estou trabalhando para esse lado, porque eu preciso da fitinha aqui. O ângulo de 60 graus. Coloco aqui em 60 e corto. Vou respeitando o 60 que eu coloquei, ó, lá no 60. Depois eu arrumo isso aqui para vocês, ó. Vou no 60 graus que eu estou trabalhando e eu preciso de um losango de 1,5 por 4,5, né? Então vou lá em 4,5, verifico bem se eu estou em 60 graus, não move, e vou cortar em 4,5. Cortei em 4,5. Vou colocar aqui, ó, na posição para que vocês possam ver e para que também vocês façam os cortes assim como vocês estão vendo no vídeo, hein? Ó. Esses estão para o mesmo ângulo e esse está para o ângulo oposto, e a nossa fitinha também tem que ficar para o mesmo ângulo. Sim? Então, agora, vamos marcar um quarto aqui, Eu só vou costurar a tampinha, para que vocês possam ver que essa caixa não é uma caixa neutra, ok? Eu vou marcar aqui, como eu fiz a mesma sequência da outra caixinha, ok? E eu já volto com vocês com a tampa da nossa caixa costurada.
E a sequência de montar a caixa vocês já têm. E eu simplesmente vou mostrar para vocês que é uma caixa que não é neutra. Ela existe duas opções de movimento, né, para o nosso projeto. E eu já volto com vocês com a minha tampinha costurada. Bem, eu já costurei a minha tampa, né? Eu não movi esses, sim? E se vocês percebem, um losango fica menor e o outro fica maior, sim? Na segunda caixa e na terceira caixa, teremos duas opções de movimento. É o que dá o efeito no trabalho, né? Então, olha só. Esses estão menores, não estão? Então, eu vou pegar a minha parte menor e vou colocar sobre menor com menor. Ó. E vou tomar a minha parte menor e vou colocar aqui. E me dá esse movimento. Vou seguir a mesma sequência da primeira. Vou marcar aqui e costurar daquela forma para que fique tudo bonitinho de acordo. Ok? Então eu fiz uma assim. Então agora eu quero mudar o movimento da minha caixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou girar a minha tampa. Sim? E também eu vou girar essas duas peças. Então no centro da caixa já ficou os menores, ó, e na borda os maiores. E já me deu um outro movimento de caixa. Ok? Sim? Ó, vou girar novamente. E eu sei, ó, que se eu giro e não giro esse também, ó, as minhas costuras não batem de acordo. Porque é um outro movimento de caixa. Sim? E eu posso fazer, como são 22 caixas, eu posso fazer tantas dessa, e para que dê o jogo do efeito, porque quando a gente coloca na hora de costurar, como eu tinha explicado, a intenção é essas costuras aqui, ó, não baterem de acordo para que dê o efeito de caixa posta sobre a outra, né? Vamos dizer assim, não sei se usei a palavra correta. Que fique assim, não? Que dê um efeito em 3D legal aí. Então, ó. Então, já matamos a charada da segunda caixa. Agora vamos para a segunda caixa. A terceira, perdão. E eu já volto aí com vocês. Eu não vou fechar a caixa, porque não teria como vocês matarem a charada do movimento da caixa. Ok? Então eu vou colocar aqui ao lado e já volto com vocês já para a terceira caixa. Agora vamos aqui para a nossa terceira caixa. Né? Assim, nessa posição que vocês estão vendo, né? Tá vendo que agora mudou, né? A maior está para o lado de vocês aí e a menor tira está para o meu lado. Ok? Então, novamente, eu repito e sigo insistindo, vocês têm que prestar atenção nesse jogo de movimento e o ângulo que a gente está trabalhando, ok? Então, olha só, vou passar a medida para vocês agora dessa. Essa é uma tira de 2,5 polegadas. Essa é uma tira de 1,5, que é a nossa fita. E essa é uma tira de 1,5 polegada. Novamente, 2,5, 1,5 e 1,5. Ok? Estamos fazendo a nossa terceira caixa. Vou colocar aqui ao lado. Vocês estão vendo a posição que eu estou colocando, né? A gente não pode errar nisso, senão vai sair outra caixa. Aí vai sair uma caixa forte, não vai sair a caixa de presente. Né? Vou novamente aqui, ó, no ângulo de 60 graus. Encontro o meu ângulo, vejo se está de acordo a linha que vem na régua e corto.
Lembrando que essa medida fica de 4 polegadas e meia, ok? Então vou lá novamente, ó, sem mexer em nada, encontro o meu ângulo de 60 graus e corto em 4,5. 4,5. Vou colocar aqui como eu fiz com a outra, ao lado. No mesmo ângulo, sem modificar, mudar o tecido, posição, não tecido, posição, né? Vou cortar uma de 2,5 polegadas, no mesmo ângulo de 60 graus. Vejo se estou de acordo aqui, tudo direitinho batendo, e corto uma de 2,5. Cortei a minha de 2,5. Agora eu preciso uma de 1,5. Ângulo de 60 graus. E corto a minha de 1,5. Parece bicho de 7 cabeças, mas depois que vocês fizerem as primeiras, vocês vão tirar isso, ó, de letra. Então eu coloco aqui, ó. Estão vendo que todas estão caminhando para um só sentido, né? Então, ó, eu preciso agora cortar a minha fitinha, né? Ó, mas eu vou colocar isso aqui, ó, sem mover nada. Lembrando que o grande está pro lado de vocês aí, né? Que é o lado que vocês estão vendo o vídeo. Vou colocar aqui ao lado, aí você... Aqui, essa aqui dá. Que é o mesmo ângulo que estamos trabalhando aqui, né? E vou colocar um 60. E precisamos de um losango de 1,5 por 4,5. Se qualquer coisa me sai aí, ó, as formas geométricas com os nomes errados, vocês não escutem, porque é de tanto falar assim, 1/4, não sei o que, e roda pra lá e roda pra cá, já não começa a sair direito o nome das figuras geométricas. Então, ó, botei em 4,5, encontrei o ângulo e corto. Ok? Aí vamos dizer assim, mas eu não encontrando o ângulo da minha fitinha, eu posso, tipo assim, fazer assim, ó. Tirar uma cola aqui, ó. Eu venho lá, ó, e vejo que a posição é assim, eu trago ele pra cá aqui, ó. Então eu sei que eu tenho que começar a cortar do meu ângulo aqui, ó, pra lá. Ok? Então se ele tivesse assim, ó, ao contrário, então eu sei, isso é uma cola. Então eu sei que eu tenho que cortar desse ângulo daqui pra cá. Porque senão isso não vai encaixar aqui, ok? Senão os sentidos vão ficar opostos e não vai encaixar, tá bom? Porque isso também, quando eu dei o curso, isso aconteceu muito aí. Então eu vou voltar ele pra lá, ó. Então o maior pra cá. E esse também é o maior pra cá. E esse vem pra cá. Sim? Eu já cortei esses três no mesmo ângulo. Agora, ó, se vocês percebem, esse está, a maior fita está para o lado de vocês. A menor está para mim. Agora, eu vou inverter o negócio, ó. Eu vou girar. Sim? Girei. Agora eu preciso encontrar o ângulo oposto desse, que vai dar aquele nosso triângulo. Ok? Novamente. Que é super importante isso na terceira caixa, hein? As de 2,5 estão para o lado de vocês. As de 1,5 está para o meu lado. Eu cortei os meus 3, esse que eu preciso, né? Tanto a minha tampa e o corpo da minha caixa. Eu preciso cortar o outro lado do corpo da minha caixa. Eu vou girar isso. Vocês lembram que as outras eu não girei. Essa sim se gira. Vou encontrar o ângulo de 60 graus. Que essa régua aqui,
como ela não tem esquina, ó, vou encontrar o ângulo de 60 graus. Eu só vou virar aqui para me encontrar o ângulo, tá? Porque essa régua só vem um ângulo numa esquina só. É uma régua ingrata. Mas, ó, estava assim, ó. Sim? Eu só estou virando para mim cortar no ângulo, tá? E lembra que a gente tem que fazer esse triângulo de sobra aqui, ó. Senão vocês também vão fazer essas peripécias que eu estou fazendo aqui para vocês cortarem, mas não é preciso, hein? É porque essa régua só tem um ângulo nas esquinas. E ela não está desenhada ângulo esquerda e direita. Ela só tem... É uma régua ingrata, só tem um ângulo para um lado só. Ó, então, ó, eu já encontrei o ângulo de 60 graus. E vou cortar. Mas eu vou virar para cá. Voltei ela, ó. Novamente. Voltei a minha faixa. Então fica, ó. A de 1,5 com 1,5, uma de frente para a outra. Ok? E eu cortei aqui esse. Né? Mas eu só virei assim para mim encontrar aqui o ângulo. Ok? E como eu estou sentado, não estou em pé. Então, ó, eu tiro esse, que eu não vou usar. E vou colocar em 4,5. Vou colocar em 4,5 polegadas. Onde você está? Aqui está, 4,5. Lembrando que estamos trabalhando com ângulo de 60 graus. Lembrando em alinhar isso. E vou cortar. Em 4,5. Sim? Sim, estamos bem? Viu que agora as de 1,5 ficaram se encontrando, né? E essa faixa ficou tudo por um ângulo só. E lembrando que as de 2,5 estão aqui e as de 1,5 estão aqui. Ok? Então, olha só. Eu vou costurar a minha tampinha. Sim? Mas agora temos que, tanto na 2 e na 3, a gente tem que ter essa atenção. Ó. Eu coloco na mesma posição, marco 1/4, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que costurar as de 1,5 na direção de 1,5 e as de 2,5 na direção de 2,5. Isso eu esqueci de passar para vocês na segunda caixa, mas eu estou passando aqui na terceira. Prestam atenção nesse detalhe, porque pode acontecer isso. Ó. Como é o mesmo ângulo, pode acontecer isso. Ó. Não ficar o X, vai ficar um outro projeto. Né? Temos que prestar atenção nisso, tanto na segunda caixa e na terceira caixa. Então aqui, ó, viu? Ó, aqui ficou de 1,5 com 2,5, não pode ficar. Então, ó, eu giro ele aqui e tem que ficar assim, bonitinhos, assim, na mesma direção. Ok? Eu vou costurar minha tampinha e volto com vocês novamente. Bem, voltando aqui na nossa terceira caixa, né? Como eu tinha falado, aquela pequena observação com vocês, se a gente não vê os lados, a gente se... Ai, como fala a palavra? A gente erra o lado, né? E sai outra coisa, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu falei com vocês agora. E eu tive que descosturar e colocar novamente. Pro lado que tem que ser. Então, ó, eu já costurei a minha tampinha. Não mudei aqui a posição dos meus ângulos, né? Lembrando que de 1,5 polegada está de frente com de 1,5 polegada. E vou colocar aqui, ó, a minha tampa aqui. E agora lembrando que agora temos desse lado o de 2,5 e o de 1,5. Eu vou pegar um desses dois aqui, né? E tenho que procurar saber qual desses dois me encaixa aqui, o de 1,5 polegada e o de 2,5. Então, ó, no caso, ó, vem sendo esse aqui, ó. 1,5 com 1,5, 2,5 com 2,5. 1,5 e 2,5.
1,5 e 2,5. E se vocês percebem, o nosso lacinho ficou para o lado, no caso no meu, é o direito. Ok? O lacinho, o xizinho, né? A posição da nossa fitinha. Então, eu posso mudar isso de posição. Eu não quero para esse lado, vou botar para outro lado. Vou girar isso. E aqui já me deu diferença, né? Ó. Vou girar, lembrando, eu preciso aqui o de 1,5 e aqui o de 2,5, né? Então, eu vou girar esse, né? Girei, ó, me encaixou. Eu vou girar esse e me encaixou também, ok? Então aqui, eu vou botar aqui, ó, ao lado, já temos a nossa terceira caixa. A sequência é a mesma, costura em Y, né? E sabemos que a nossa régua é essa, de cantos ou do gatinho, que Criativa tem, nos vai ajudar muito nisso e é uma régua excelente para essas coisas. Quer dizer, qualquer tipo de trabalho, né? Então eu vou colocar essa, que é a nossa primeira, não, perdão, a nossa terceira, e agora onde andam as outras? Ai, e onde eu coloquei? Eu não sei. Onde anda? Porque, olha só, é porque vocês não veem o que está atrás da câmera. O que está atrás da câmera, uma bagunça de tecido, entendeu? Então aqui, ó, essa é a nossa segunda. Essa é a nossa segunda. Sim. Que não foi fechada. Né? E onde está a primeira? A primeira, sim, eu fechei porque é uma caixa neutra. Né? Porque eu não, se eu fecho a segunda e a terceira, eu não tenho como dar a explicação do movimento das caixas para vocês. Agora vê as três? Não, deixa eu botar um pouquinho mais para lá. Ok. Agora sim, já dá pra gente ver as três, né? E ver que são totalmente diferentes, né? E se queremos dar movimento, a gente pode mudar, ó, a posição. Lembrando que as medidas são diferentes, ó. Então temos que girar, né? E aí, mas eu não quero esse xizinho para lá. Eu posso virar essa. Lembra que essa é a terceira caixa. Né? Eu viro esse para cá. Né? E tenho que virar esse também. Né? Perdão, esse não era para girar. Sim? E o xizinho veio para esse lado. Sim? Então, essas são as três caixas que dá o efeito do nosso trabalho. Então, aqui, voltando aqui rapidamente, aí vocês vão falar assim, pô, mas eu acho que eu vi umas outras caixas com a nossa fitinha menor. Isso agora a gente tem que usar a cabeça, né? Vamos dizer assim, naquelas fitinhas, essas foram de 1,5 polegadas. As outras que estão lá foram cortadas de 1 polegada. Então, com isso eu falando que foi de 1 polegada, vocês vão conseguir fazer as outras, ok? É só botar um pouco o tico e o teco para pensar que vocês vão conseguir fazer. E lembrando que isso tem que ficar de 4,5, ok? É porque agora, no momento, eu não tenho aqui, senão eu passaria para vocês. Então, ó, essas são as três caixas. A neutra não existe movimento. A segunda, sim, existe mudança de movimento. E a terceira também existe mudança de movimento. Ok. Eu fiz as minhas 22 caixinhas. Sim? Deixa eu colocar aqui para cá. Depois eu pego de novo elas aqui. Eu fiz as minhas 22 caixinhas.
Lembrando que estamos costurando, não sei se dá para vocês verem. Agora já não são mais losangos, são hexágonos, né? Mas os hexágonos existe a mesma regra da costura em Y. Ok? Então, como vamos montar? Vamos montar da seguinte maneira. Eu preciso montar dessa maneira. Vou costurar aqui, aqui, respeitando um quarto. Aqui, 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 aqui. Vou costurar primeiro verticais. Ok? Ó, mas respeitando um quarto de polegada, né? Depois que eu costurar isso em verticais, eu vou costurar isso fazendo como um zigue-zague, né? Ó, primeiro aqui, mas respeitando um quarto, hein? Primeiro aqui, depois eu venho aqui, 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 aqui. E vai ficar assim igual uma casinha de abelha, né? E essa é a montagem das nossas caixas, ok? Como, ó, são 22, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sim? E aqui vai ficar assim, ó, um outro hexágono para fora, né? Vamos dizer assim. Onde está o outro aqui que eu não estou vendo? Esse e esse. Vai ficar esses hexágonos para fora. O que vocês vão fazer? Depois que vocês fizerem a costura em Y, vocês vão eliminar isso. Vai eliminar isso, eliminar isso, eliminar isso. Vai ficar faltando essas partes aqui pra gente, ó. Que é nisso que vamos agora. Vocês vão fazer isso. O último pedaço, a última etapa do nosso trabalho é essa. Ok? Sim? Então agora, eu vou passar para vocês esses cortes que são de 120 graus. Sim? Que precisamos de 6 desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E precisamos de 4 esquinas que estão cortadas em ângulo de 30, ok? Vou dar uma pequena pausa e já volto com vocês mostrando como a gente vai fazer isso. Aqui voltando, né? Vamos cortar os nossos triângulos, né, de 120 graus, que são 6 para o nosso projeto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Agora, vamos precisar de uma tira de 3 polegadas e meia. Eu aproveitei e peguei a minha régua da Olfa, que tem todos os ângulos, né? Porque Creative, ela só tem um ângulo por um lado só, né? Eu vou colocar no ângulo de 30 graus, ok? Sim? Ó, no ângulo de 30 graus. E, ó, estou em 30 e vou cortar. Vou novamente no ângulo de 30 graus e vou encontrar a ponta desse triângulo e alinhado em 30 graus a minha régua está e vou cortar. Okay? Eu já tenho um triângulo de 120 graus cortado. Ok? Vou cortar outro. Aproveitando o ângulo e aproveitando a minha tira, vou colocar no ângulo de 30 graus. Vou colocar aqui.
ó, de 30 graus na ponta do meu triângulo. Vou alinhar ao mesmo tempo com a régua e vou lá na minha pontinha. E aqui, corta, ó, em 30 graus. Vou necessitar 6 desse para o meu projeto. Mas isso vai de acordo como vocês querem. Ou vocês querem com mais de 22 caixinhas. Isso vai de acordo ao tamanho do projeto que vocês forem trabalhar, né? Eu já cortei os meus triângulos de 120 graus. Vou colocar aqui ao lado. E agora vamos cortar. Vou ensinar para vocês como corta esse das esquinas. Ok? Então, ó, eu vou precisar de um retângulo de 3,5 polegadas por 6 3/4, ok? 3,5 por 6 3/4. Eu aqui, eu já fiz a minha marcação, mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer essa marcação. Depois que vocês cortou esse retângulo nessa medida que eu falei agora para vocês, vocês precisam marcar 1/4 aqui e 1/4 aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui próximo aqui. 1/4 aqui e 1/4 aqui. Sim? Mas antes de eu cortar, eu vou traçar aqui para que vocês possam ver, ó, aonde temos que cortar. Então, ó, se vocês percebem, ficou com um degrau, ó. Eu botei essa diagonal com essa diagonal. Eu não coloquei sobre a diagonal do 1/4 que ficou aqui, hein? Tem que ficar assim, ok? Então, eu só risquei para que vocês vejam aonde se corta, tá bom? Então, ó, agora que eu já sei onde é, eu vou e faço esse corte. Mas lembrando, olha só, quando vocês fizerem esse corte, eu fiz com um retângulo só para que vocês aprendam, né? Vocês colocam os dois retângulos juntos e lembra de botar direito com direito, né? Para que isso saia espelhado, para que saia para ambos lados, ok? Porque aqui ele me sai, ó, para um lado só, sim? Senão vocês vão ficar cortando retângulo, retângulo, retângulo. Lembrando, temos que colocar ele espelhado, tá bom? Para tanto sair esquerdo e direitos. Aqui faz de conta que o meu saiu espelhado, né? Então agora vamos aqui na montagem da nossa caixa. Eu vou pegar minhas caixinhas, as amarelas, que é o piloto, para que vocês vejam como que é agora a montagem disso. Eu posicionei aqui as minhas caixinhas na maneira, no meu gosto, fina, grossa, de cor vermelha, amarela, ao gosto de vocês, né? Lembrando, eu já fiz todo o meu projeto. Eu só deixei isso aberto e lá no final aberto, ok? E vamos costurar da seguinte maneira. Da mesma maneira, eu vou costurar esse para cá e esse para cá. Sim? E também eu vou deitar a minha costura sentido horário. Depois que eu fizer isso, vai me sobrar esse pedaço. Sim? Eu vou colocar a minha régua. Esquece os cantos, tá? Vou colocar a minha régua, seguindo ao mesmo ângulo, e vou eliminar isso. Faz de conta que eu já costurei, né? E já deitei minha costura e vou cortar. Vai ficar assim, ó. Então é a hora que eu vou colocar o meu próximo.
E eu colocando o meu próximo, ó, se vocês percebem, a costura fica aqui, ó, de acordo. Sim? Fiz o mesmo esquema, deitei, isso, e vamos dizer assim. E aqui no final, me ficou essas, perdão, hein? Ficou essas duas orelhinhas. Eu vou lá no ângulo, né? Corto. Vou cortar esse também, faz de conta que já está tudo costurado. Um passo de mágica, né? E ficou assim, né? Então é a hora que eu vou colocar as minhas esquinas. Então, lembra que aqui ficou um quarto? Sim? Ficou um quarto aqui, né? Nesse um quarto, eu vou voltar a marcar um quarto novamente, ó. Um quarto novamente. Porque como cortamos no ângulo, se vocês percebem, ó, muda o ângulo e muda um quarto do ângulo, sim? Porque lembra que a gente tem que fazer todas as marcações aqui, né? Que essas aqui acho que estão marcadas, deixa eu ver. Essa tal. Ou fazemos essa marcação que está aqui, ó, para os encaixes ficarem perfeitos. Lembra que a gente tem que fazer essas marcações. E também, se caso a gente não quer fazer a marcação, a gente pode usar essa do gatinho, né? Então eu vou lá no meu ângulo de 60, venho aqui, marco, 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 marco. Ok? E esse aqui marcamos um quarto. Então eu vou espetar novamente aqui e vou costurar de fora a fora. Ó. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá. Vou costurar de fora a fora. Faz de conta que eu aqui coloquei e costurei daqui, respeitando a fora. E vou costurar respeitando aqui também, daqui pra cá. E se vocês percebem, ó, fica certinho isso aqui, ó. Não sobra e nem falta, né? Aí vamos dizer assim. Caso esse espaço fique grande, né, vai dar preferência de qualquer um, né? Porque é um projeto que já não adiciona borda, né? Aí vai dar preferência de qualquer um. Eu no meu, depois que eu terminei de fazer esse esquema, nas pontinhas aqui das costuras, eu medi e botei assim, ó, uma polegada, ok? Eu botei 1 polegada e depois eu botei o meu viés, ok? Então, ó, já aprendemos a fazer a caixinha, sabemos que é costura em Y, só temos agora que pensar um pouco para fazer as outras, né? Mas eu passei que essa tira é de 1 polegada, aí vocês fazem o cálculo aí e tudo. Cortamos os nossos triângulos, esses de 120 graus, tantos de 30, lembrando que esses são corte espelhado, para que saia tanto direito e esquerdo, e a sequência da montagem, eu passei, primeiro entra esse, vai ficar aqui, e cortamos esse, entra, e cortamos esse, e depois cortamos esse, vai entrar esse, e o projeto de vocês vão estar finalizado, ok? Eu vou estar, eu vou estar publicando, se eu não me engano, eu acho que ainda tem umas fotos dessas caixas, a maneira da montagem, né? Eu vou estar publicando aí na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo que eu digo é onde, tipo assim, a gente vê o vídeo, aí vem um negócio lá escrito assim, ó, mais. Nesse mais tem algo a mais aí, né? E eu vou estar botando em PDF com o sistema Drumbox, né? Para que vocês possam abaixar, para que vocês vejam as fotos da maneira de como posicionar e
para saber que aí caixa 1, caixa 2, a caixa 3, né? E lembrando que a caixa 1, que é essa aqui, a caixa 1, ela é neutra. Vocês virando de qualquer forma, ela fica a mesma posição. A 2 não e a 3 não. E para fazer as caixas com as tiras menores, a tira de 1 polegada, e eu vou somando mais aqui e acrescentando até que isso aqui me dê 4 polegadas e meia. Ok? E também, muitas pessoas se desesperam quando eu boto algo aí no Dropbox para vocês abaixarem. O que acontece? Se desesperam, aí todo mundo quer abaixar ao mesmo tempo, então não consegue abaixar. Então temos que... Uma coisa primeiro. Se registra no site, é de graça, é um site de graça, e é também uma aplicação que quase todos têm, que vem no celular. Se registra, que fica mais fácil para vocês abaixarem isso. Sim? Então eu vou estar botando as fotos das caixinhas, né? E vocês podem fazer aí com calma, para enfeitarem aí o Natal de vocês, né? E vocês têm também uma opção que eu dou para vocês também. Eu faço o meu projeto e faz de conta, assim, eu tenho uma visita, a maioria das pessoas fazem jantares, né, de Natal. E para ficar bonitinho, fazemos assim uns cartãozinhos, né? E botamos assim, ó, no nosso lacinho com o nome do fulano, né? Tá dizendo assim, representando, né, a pessoa que está aí, e é uma ideia legal. E aqui em casa eu faço assim, né? E eu espero, amigo, que vocês tenham gostado. Façam, não está difícil. Depois que vocês fizerem a primeira e a segunda e a terceira caixa, vocês vão tirar de letra o projeto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço aí para todos.